Fala aí pessoal, de volta aqui no canal. Como uma forma de aprender e também ajudar os outros colegas, eu vou fazer um videozinho aqui agora falando sobre os indicadores de esterilização. Esses indicadores eles estão presentes na CME, né, no processo de processamento de produtos para a saúde, né? E nesse pequeno resumo, nessa pequena aula, eu vou usar a RDC 15, tá? Que ela trata essa questão, né, do processamento, dos requisitos das boas práticas para o processamento de produtos para a saúde. E também vou usar a sétima diretriz da SOBEC, tá ok? Nesses dois documentos ele vem falando um pouquinho sobre a questão dos indicadores, né, os indicadores de esterilização, né, que são físicos, químicos e biológicos. Eu vou destrinchar um pouquinho para vocês. Quem puder, se inscreva no canal, curte e compartilha. Bom, vamos começar então a falar sobre os indicadores de esterilização. Bom, como eu tinha mencionado, tem três tipos de indicadores de esterilização: indicador físico, químico e biológico, né? O primeiro que a gente vai falar é o indicador físico. O indicador físico é aquele indicador onde é feito a impressão no final do processo de uma fita, como se fosse um extrato de banco, e lá vem dizendo tempo, temperatura, pressão, quais foram os parâmetros que foi utilizado naquele processo pela autoclave. Então, no processo físico, a gente vai ter tempo, temperatura e pressão. Então, após cada processo de esterilização, né, esse documento ele é impresso pela própria autoclave, que é uma impressora, e é anexado na documentação do CME, a cada ciclo do processo. A cada ciclo. Os indicadores químicos, ele já possui algumas especificidades, né? Começando pelo nível de classe, que ele vai de classe 1 ao classe 6. Começando pelo classe 1, o classe 1 ele é utilizado em todo o processo, tá? No pacote. Ele é considerado a fita zebrada, né? Aquela fita que é branca quando você coloca, e depois que ele passa pelo processo, aquela fita escurece, né? Ficando parecendo uma zebra. Então por isso que é falado fita zebrada. Então o classe 1 ele é a fita zebrada. Ele só mostra que o produto passou pelo processo, certo, de esterilização, mas ele não garante que está estéril o pacote internamente. Então ele é apenas um indicador que passou pelo processo. Para poder diferenciar, né, os pacotes que passaram e os pacotes que não passaram. O classe 2, a gente já tem o qual, que é o Boidic. O teste de Boidic é o teste que vai verificar a bomba de vácuo dessa autoclave. Bomba de vácuo. O Boidic ele vê se o funcionamento da bomba de vácuo da autoclave está 100%. Ele funciona também com mudança de cor, né? Geralmente a cor dele é uma cor clara, rosada, e quando ele passa pelo processo, o disco, né, dele, que ele vem como se fosse um disco, um papel, ele fica com uma cor escura, né? Ele fica preto. O Boidic ele tem que ser feito no primeiro ciclo do dia, para testar essa autoclave. Nesse ciclo vai ser utilizada a temperatura de 134 graus, no tempo de 3,5 a 4 minutos. E não aguarda o processo de secagem. Como eu falei anteriormente, o teste muda de cor.
Quando o resultado muda de cor totalmente, fica uniforme, a gente considera resultado negativo. Se o resultado é negativo, a carga é liberada, assim como o uso dessa autoclave. Outra informação importante é sobre a localização desse pacote teste, né, que a gente vai colocar. Então ele vai ser colocado no local mais difícil da autoclave, de preferência próximo da bomba de vácuo. Próximo da bomba de vácuo. Porém, já vi que estão trazendo que a colocação desse teste também pode ser feito na porta ou no fundo da autoclave. Porta, próximo da porta, né? Ou no fundo da autoclave. Bom, o pacote, o preparo desse pacote de teste desafio, ele é feito geralmente com campo. Para quem não sabe, campo, quando a gente fala em CME, é aqueles pedaços de pano que geralmente é verde, de algodão. Então, quando se refere a campo, é isso, né? Quando o teste ele não vem em teste próprio, preparado, a gente pega essa folha, que é o teste de Boyd, e coloca no meio desse preparado de campos cirúrgicos. E o campo ele tem que ter de 25 centímetros de altura por 28 de largura. E o teste a gente coloca bem no meio, tá? Aí a gente vai empilhando esses campos, tá? Até alcançar 25 centímetros de altura e 28 de comprimento. Alcançou esse objetivo, a gente coloca o teste bem no meio para realizar o teste da autoclave. O classe 3, esse indicador geralmente ele só avalia um parâmetro. Pode ser temperatura, pressão ou tempo, mas como é um parâmetro, geralmente ele avalia a temperatura, que é o necessário para poder matar os micro-organismos. O classe 4, a gente tem esse indicador que ele avalia dois parâmetros ou mais. E o classe 5 ou 6 são os indicadores químicos que são obrigatórios que tenham no processamento das cargas, tá? Isso está na RDC 15. Lá fala que todo processamento de materiais para a saúde tem que ter pelo menos ou um classe 5 ou um classe 6. Além, é claro, da fita zebrada, né, externamente, que indica que passou pelo processo, tem esses dois indicadores dentro, um ou outro, classe 5 ou classe 6. Para quando você abrir o pacote, né, o profissional que vai manusear aquele material consegue visualizar através do integrador químico, que mudou de cor, então o processo de esterilização foi cumprido ali dentro, então aquele material está estéril. O classe 5 ele é chamado de integrador e ele vai medir todos os parâmetros da autoclave. Ele vai medir o tempo, temperatura, pressão e vapor, tá? No caso desse vapor, em relação à umidade, tá? Que tem que ser de 95%. No caso, é a porcentagem mínima. E o classe 6 ele é considerado emulador. Ele também vai verificar o tempo, temperatura, pressão e o vapor. Porém, ele tem um diferencial que ele só vai reagir, né, ao ciclo quando ele só reage ao ciclo quando ele completa 95% de finalização dessa autoclave, né? Por que eu estou falando isso? O classe 5, por exemplo, que é o integrador, geralmente com 2 minutos ele já muda a cor dele.
Então, com 2 minutos, deixa eu botar aqui em cima, no caso é o classe 5. Classe 5, com 2 minutos, muda a cor. Já o classe 6, não, que é o emulador. Ele só vai reagir com o ciclo quando o ciclo completar 95%, né? De ser concluído. Não somente pelo tempo. Mas reage com o ciclo em 95% de conclusão da autoclave. Então os indicadores, né, de esterilização químicos, a gente tem o classe 1, classe 2, 3, 4, 5 e o 6. Vou trazer aqui agora algumas observações importantes que fala sobre essas classes, né, e sobre o ciclo expandido. Bom, no ciclo expandido, a gente vai ter algumas opções. O que seria o ciclo expandido? Em vez do material ficar ali mais ou menos 4 minutos, 5, esterilizando na autoclave, ele fica um tempo maior. Né? Por que isso? Vai depender do material que está esterilizando e qual é a sua finalidade. Né? Se é prótese, se não é, se é um material, não sei, que está com prions e tem que inativar aquele prions. Então o ciclo expandido é para isso. De acordo com o material que foi esterilizado, a gente vai usar esses tempos em específico. Isso aí é de acordo com cada CME e com cada material que está sendo utilizado. Então o ciclo expandido ele pode ser de 7, 12 ou 18 minutos. É o tempo que vai ficar na autoclave o material desejado. Geralmente a gente seta a temperatura em 134 graus, tá? Como observação, 18 minutos a gente usa geralmente para os prions ou prions. Então os prions ele é utilizado o ciclo expandido durante 18 minutos. E uma observação importante que nesse ciclo expandido é utilizado o integrador químico classe 6. Por que o classe 6? Porque ele demora a reagir, né, de acordo com o tempo que você escolher. Existe integrador químico classe 6 que reage em 7 minutos, em 12 e em 18. Então, se o CME possui integrador químico classe 6 que vai reagir em 18 minutos, é para matar prions. Então, a UCML compra de acordo com o tempo que é necessário para os seus materiais. Já o classe 5, como eu tinha falado, integrador, ele não é utilizado porque ele muda de cor, né? Ele já indica que já passou pelo processo com 2 minutos. E isso não é o suficiente para dizer que matou o micro-organismo. Vou colocar essa observação aqui. Integrador químico, classe 5. Ele vira a cor com 2 minutos. Por isso que nesse processo aqui de cima ele não é utilizado. Não sendo usado para prions. Certo? E para fechar, vamos falar agora sobre os indicadores biológicos. Já falamos do físico, químico, e agora vamos falar do biológico. Já falamos do físico, do químico. Agora vamos tratar do biológico. Bom, os integradores biológicos, né, que são os indicadores biológicos que são utilizados nos tempos atuais, são aqueles que vêm em ampola, né, e essa ampola é colocada em um aparelho, como se fosse um meio de cultura, e ali ele cresce ou não, dependendo como foi o processo de esterilização. Né? Só que esse indicador biológico, ele tem 3 gerações. Então vou especificar aqui para vocês agora as 3 gerações.
Bom, o indicador biológico de primeira geração a leitura dele é feita em 7 dias. Já caiu em provas recentes também cobrando um indicador biológico falando sobre cada geração. Então a leitura dele é em 7 dias ou 168 horas. Ele é feito em tiras de papel inoculadas com esporos. Então vamos colocar aqui, tiras de papel inoculadas com esporos. E acondicionada em envelope de papel. Esse indicador biológico foi a primeira geração, então por isso que ele é feito ainda em tira de papel e dentro de um envelope. Geralmente ele é muito utilizado em locais que usam estufa, lembrando que estufa é vedado para esterilização de produtos para a saúde, tá? Mas geralmente locais como salão de beleza ainda usa estufa. Então ele é utilizado como primeira geração nesses lugares. Então a leitura em 7 dias ou 168 horas. A segunda geração, a leitura já reduz. É uma leitura feita em 48 horas. Aqui já temos tiras de papel inoculadas com esporos. São autocontidas com meio de cultura. Também tem a questão da temperatura. Que tem que ser em 37 graus ou 56 graus. E a terceira e última geração a gente vai ter uma leitura mais rápida do que as outras. Então, a terceira geração a gente vai ter a leitura de 1 a 3 horas. As mesmas informações acima, também tiras de papel inoculadas, contidas no meio de cultura. Só que a diferença é que é baseada em identificação de enzimas. A temperatura aqui já fica entre 37 a 56 graus, enquanto a segunda geração ela tem que setar em uma ou outra temperatura, a terceira geração não, já pode ficar entre 37 a 56 graus. Né? E após o tempo de incubação, a leitura é feita com luz ultravioleta. Então pega essa ampolinha, né, e usa uma luz ultravioleta. Se ficar fluorescente, é porque cresceu os poros. Mas se não ficar fluorescente, é porque o resultado é negativo, está liberada a carga. Lembrando que esse indicador biológico ele também tem que ser usado na primeira carga do dia e quando tem cargas com implante. Aí vai uma dentro da carga com implante. Leitura de 1 a 3 horas e espera-se o resultado negativo. Então, vamos colocar essa informação aqui.
Então, o indicador biológico ele vai ser usado na primeira carga do dia ou quando houver implante. Espera-se sempre um resultado negativo. Assim como o Boidic também o resultado tem que ser negativo. Ele não pode ficar com falha na mudança de cor. E trazendo um plus aqui de informação, eu estava fazendo questões esses dias e vi que tinha uma questão que mencionava qual era o tipo de bacilo que tinha no teste biológico. Então, vamos trazer essa informação aqui que é importante. Quais são os bacilos que tem no teste biológico? O primeiro é o Bacillus Stearotermófilos. Esse bacilo ele é usado no vapor saturado sob pressão, ou seja, autoclave. Ele vai reagir à temperatura. Outro bacilo que temos. Esse aqui é o mais importante, pelo menos saber, porque esse aqui que pode vir a cobrar, tá? Porque é utilizado nas autoclaves esse bacilo. O outro é o Bacillus subtilis. Variedade Niger. Ele é utilizado no óxido de etileno, peróxido de hidrogênio e calor seco. E o último bacilo Premilus. Ele é utilizado na radiação gama. Certo, pessoal? Então é isso, trouxe essa aula. Como eu estou estudando para concurso, eu vim compartilhar aqui também e fixar mais o conteúdo fazendo esse vídeo para o YouTube. Então lembrando que os indicadores de esterilização eles podem ser físico, químico ou biológico, né? Físico a gente tem o tempo, temperatura e pressão. A cada ciclo é impresso o comprovante, como eu havia dito, tem uma impressora na autoclave. Indicador químico é aqueles que é compostos por classes, né? Do classe 1 ao classe 6, com todas as suas especificidades. Falamos um pouquinho do ciclo expandido, que também é algo novo que está começando a cobrar nos concursos, é bom ficar inteirado e saber disso. E os indicadores biológicos, que temos a primeira, segunda e terceira geração. Atualmente a gente utiliza mais a terceira geração, que é um tempo de leitura menor, tá? Porque a leitura tem que ser feita na CME, né? E o material, lembrando que o material ele só pode ser liberado, né, depois que essa leitura der negativa, tá? A carga, seja lá o que for, no primeiro ciclo do dia também, a gente só libera depois que a leitura for negativa. E falamos um pouquinho também dos bacilos que tem nesses testes biológicos, tá? Lembrando que o bacilo Thermophilus, que é esse, é o que é utilizado no vapor saturado sob pressão, que é a nossa autoclave.
Obrigado por ter acompanhado. Curte aí, compartilha, pessoal. Quem puder se inscrever no canal. Depois eu trago mais conteúdos. Um abraço.